Olá, um excelente dia para você, tudo bem? Vamos continuar o capítulo 10 de Provérbio? Esse livro tão gostoso de ler e precisa ser meditado, como a palavra diz, né? Meditai nas Escrituras. A Bíblia fala para a gente meditar nas Escrituras, porque só assim nós vamos entender a partir do Espírito Santo de Deus, vamos ter compreensão daquilo que a gente está lendo. A Bíblia é o único livro que você consegue ler na presença do autor todo momento que você abrir, né? E a não ser que você tenha escrito o próprio livro, né? Bom dia, Dê, tudo bom? Então, vamos continuar ali. Esse finalzinho é um trecho pequeno, né? Do capítulo 10, mas cheio de sabedoria. Nós lemos ontem ali até o 23, onde diz que para o insensato praticar a maldade é divertimento e para o homem inteligente o ser sábio é um divertimento, né? No 24, aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos Deus o cumpre. A fé, o medo é uma fé ao contrário. Cada vez que você estiver sentindo medo, você vai lembrar disso. É uma fé ao contrário. Então você está com medo porque você crê que aquilo ruim vai acontecer, né? E acaba, às vezes, acontecendo, porque você acaba depositando fé naquilo que você está com medo. E a fé é a certeza das coisas que não se veem, né? A Bíblia define fé lá no primeiro capítulo de Hebreus, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquilo que não está diante de você. Deixa eu ver como que fala exatamente ali, deixa eu achar Hebreus aqui. E então, toda vez que a gente deixa o medo dominar, a gente exerce fé ao contrário. Ele está dizendo ali, é o manual de Deus mais perfeito que existe. Em tudo, né? Em tudo nós temos esse direcionamento a partir da palavra de Deus. Romanos, deixa eu achar aqui. Hebreus 11, lá no versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, quando aquilo que está lá não aconteceu ainda, quando você tem fé que aconteça algo de bom na tua vida, você está exercendo a fé em Deus. E quando você tem fé no medo, né, você está exercendo a fé no inimigo das nossas almas, aquilo que depõe contra a verdade de Deus. Então, descansa no Senhor, descansa no Senhor. E esse versículo 24 fala disso, aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Ele afirmando aqui que quando o perverso, a pessoa má, o coração amargurado, né, crê naquelas coisas ruins, elas acabam vindo sobre ela. Mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Só incomoda, né? Só se incomoda. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados, né? Tem um versículo na Bíblia que está lá no livro de Êxodo 20, né? Onde fala dos 10 mandamentos, que honrai pai e mãe para que tenha longa vida sobre a terra. É o único mandamento ali dos 10 que vem com uma promessa. Então, quando você honra aos teus pais, você tem longa vida sobre a terra. Deus está dizendo isso, né? E a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Ele fazendo uma comparação entre aquele que é justo, aquele que anda na retidão da verdade de Deus, e aquele que é perverso, que se perverte, que vai por outros caminhos diferentes dessa verdade, né? Contrários a essa verdade. No 29, o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade, porque contraria aquilo que ele está fazendo. As pessoas não gostam de ser contrariadas, né? Dificilmente alguém gosta de ser contrariado. Mas quando você entende que isso está te convertendo para um outro caminho,
tá te tirando daquilo que vai te causar mal, né? Esse é o que anda em justiça, ele não aborrece a correção. O justo jamais será abalado. Eu acho lindo esse trecho, está grifado aqui na minha Bíblia. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. Em Apocalipse fala da Nova Jerusalém, de um tempo onde Deus vai purificar o pecado sobre a terra. E então nós viveremos em Cristo aqui nessa terra, reinando num mundo de paz. E esse é o habitar a terra, né? Então, existe um tempo... Nossa, o cachorrinho tá brincando aqui embaixo da mesa. Pronto, consegui consertar aqui. E esse tempo que nós vamos voltar com Cristo, viver aqui, né, nessa terra, na Nova Jerusalém, tudo transformado, longe da iniquidade. E a boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal, né? Mais uma vez, esse trecho inteiro do capítulo 10, falando da diferença entre aquele que crê e anda segundo os caminhos de Deus e aquele que não crê. Às vezes a gente fala assim, eu acredito em Deus, né? É diferente você acreditar em Deus e você entregar a sua vida nas mãos dele, de pautar tudo aquilo que você faz no direcionamento dele, porque quando você acredita, você confia, né? Quanto mais você conhece a Deus, mais você consegue confiar nele, e acreditar só não é suficiente, você precisa confiar no Senhor, descansar do lado do passageiro, deixar ele direcionar os teus passos, deixar ele direcionar os teus caminhos, ter ele como Senhor da tua vida, né? E não como servo. Às vezes a gente quer Deus para fazer favores para nós e a gente precisa colocar ele na posição de honra que ele ocupa na nossa vida e ter ele como mestre, como Senhor, como direcionador e recorrer a ele em todos os nossos caminhos, em todas as nossas saídas, para que a gente possa viver essa justiça de Deus e ver o cumprimento da boa, perfeita e agradável vontade dele, né? Nós temos que transformar a nossa forma de viver, a nossa mente, de acordo com essas verdades, para que a gente possa escolher esses frutos de justiça. Amém? Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Vamos continuar amanhã integralmente a partir do 11, né? Que sobrou só esse trechinho para o dia de hoje. E amanhã a gente lê, acho que dá para ler inteiro o capítulo 11 aqui. E crie esse hábito de meditar, de ler na palavra de Deus, de conhecer mais profundamente esse livro de Provérbios, né? Independente desse breve estudo, né? Não é nada profundo, mas a gente está meditando versículo a versículo. Crie o hábito de ler, mesmo que você não compreenda numa primeira leitura. No outro mês você vai ler de novo, no outro mês você vai ler de novo, no outro mês vai ler de novo. E vamos buscar de todo o coração essa sabedoria, a sabedoria de Deus que está na palavra dele, né? Porque isso abrevia caminhos na nossa vida, isso abrevia você alcançar aquilo que Deus colocou no teu coração, né? Deus tem um propósito para você, pode ter certeza disso. Deus tem propósito para você, você não é fruto do acaso. Deus tem algo na tua vida e isso você foi criado para ser. E quando você se alinha tudo aquilo que você faz com esse propósito, você vive com leveza sobre a terra, né? E cada vez que eu falo, eu achei esses dias um quadro escrito essa palavra, o quadro inteiro tem uma imagem, eu quero trazer aqui qualquer hora para mostrar para você, um quadrinho pequenininho, daqueles que para você ficar lembrando mesmo, clareza, né? Diz o meu quadro, mas tinha outros lá, leveza, né? São palavras assim tão profundas que a gente precisa viver. A vida não precisa ser um fardo. Jesus disse, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, né? Os apóstolos falaram, porque ele tem cuidado de vós. E Jesus disse, o meu jugo é leve, né? O meu fardo é leve. Trocai toda a tua aflição pelo meu jugo, porque ele é suave e o meu fardo é leve. Deixa Deus cuidar das coisas que você não pode fazer e faça aquelas que você pode com a força dele, né? Tudo posso naquele que me fortalece, Paulo falou, diante de todas as prisões e aflições que ele viveu
ele disse que a força não vinha dele, né? E em nós mesmos, de pouca coisa a gente pode fazer, mas quando a gente se une com a sabedoria de Deus, buscando na fonte a solução para aquilo que a gente não consegue dissolver, tudo flui de forma mais simples, de forma mais fácil, né? Que a gente possa viver isso dia após dia. A palavra de Deus fala assim: o meu povo padece porque lhe falta entendimento. E Deus está ávido por nos dar esse entendimento da palavra dele, para que a gente não padeça, né? No 3,16 de João, esse momento que eu faço aqui, 6:16, foi com base nesse versículo que Deus colocou no meu coração, quando eu falei que eu queria fazer alguma coisa, que eu queria compartilhar da palavra dele para quem precisa, para quem está buscando, para quem quer ouvir, né? Porque todos nós precisamos, mas poucos são aqueles que querem ouvir. E o Senhor me deu esse versículo, eu não sabia a respeito do horário, que horário que eu começo a fazer isso. E veio esse versículo 3:16, né? Eu falei, nossa, mas 3:16 é muito cedo. Aí ficou 6:16. E nesse versículo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a vontade de Deus é que a gente não pereça sobre essa terra, não enterre os nossos sonhos, mas que a gente viva a plenitude daquilo que Deus nos criou para ser, que a gente cresça com galhos fortes, com raízes profundas e dê muito fruto. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Beijo grande, até amanhã, se Deus quiser, às 6:16. Ó, ele tem que vir aqui dar um oi, né? Tem que vir aqui dar um oi. Sapeca.